Salve Rebelião Nerd, estamos de volta com mais um programa. Eu sou Marcelo Fará. Eu sou o Adam Hessel. E hoje a gente está aqui com o Renato Lovisi, que é Country Manager da Detém. Aliás, Detém ou Ditém? Fará, o que importa mesmo é vender, né? Então, assim, se for detém, mas obviamente o pessoal fala detém lá fora, mas aqui no Brasil muita gente está falando detém. Mas fica à vontade, o importante é usar os nossos produtos, conhecer os nossos produtos como detém ou detém, para a gente vai ficar do mesmo jeito. Então, legal. Aliás, explica um pouquinho pra gente o que é Detém, porque como é novo no mercado, né? Aliás, começou há quanto tempo no mercado? legal. Antes de tudo, falei do detém e detém, mas obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Uma ideia super inovadora para o nosso mercado, então acho legal estar aqui. E, obviamente, um baita espaço para eu poder falar um pouco da Detém. A Detém é uma empresa jovem, ela existe desde 2015, uma empresa americana, né? Nosso headquarters fica em São José, na Califórnia. E no Brasil estamos há exatamente 6 semanas, né? Iniciamos o trabalho aqui no Brasil, a operação aqui no Brasil no finalzinho de setembro. Né? Então agora eu sou o responsável pelos negócios aqui no Brasil. Então estou montando todo o processo com os nossos canais, distribuição, estoque, preços, plano de comunicação. Então assim, para isso eu contratei, uma agência de comunicação, uma agência de marketing para nos ajudar para plantar no Brasil quem a detém e trilhar uma grande jornada aí com as nossas soluções e os clientes em todo o Brasil. Legal. A gente pode falar, na verdade vamos falar um pouquinho, né, entrar um pouquinho mais no porquê da Detém ter vindo para o Brasil agora. Mas a gente tem um certo ritual aqui, sempre que vem um convidado, a gente pede para contar um pouquinho a história de como que entrou no mercado. Eu já vou até adiantando. Uma história de vida, né? E eu vou adiantar que, assim, no passado, lá, pouco tempo depois que eu entrei no mercado TI, o senhor Renato Lovisi foi o meu chefe. Eu não gosto de falar chefe, né? Mas era o meu gestor. E assim, sem querer puxar saco, e aí não preciso, né? Obviamente, já faz muito tempo que a gente nem trabalha junto, mas a gente manteve uma amizade de lá pra cá, e isso faz uns bons anos, né? Quanto tempo faz isso? Cara, vou falar para você que faz 2008, a Tech Data, 2008. Então a gente está falando de 14 anos. 14 anos. Coisa de 14 anos. Legal. E assim, né, não dá para dizer que não era de fato um bom gestor, porque senão não teríamos mantido uma amizade, com certeza isso é um fato. Mas, bom, eu conheci lá na distribuição, na Tech Data, mas você já estava um pouco mais tempo no mercado, né? Não, os cabelos brancos não negam, né? Fala, pelo amor de Deus. Mas eu ainda não uso tiara, pô. Mas e nem vai dar, né? Mas... Aliás, foi o Lovisi que me incentivou a não cortar o cabelo agora, porque eu tô nesse processo já há um tempo deixando o cabelo crescer. E aí eu falei, pô, cara, tá muito ruim essa parte. Eu falei, eu vou cortar o cabelo. Ele falou, cara, se tivesse o cabelo comprido desse aí, eu deixava. Se tivesse bastante cabelo, fica aí. Tá fazendo inveja pra nós, né, O Lu? mercado hoje tá moderno, tem espaço pra todo fica tipo tranquilo. de figuras. Eu falei, quer saber? É verdade. Diversidade. Foi você que me incentivou. Então, eu tô usando a tiara que é pra não ficar tão ruim o eu cabelo. só não uso porque não dá pra usar mesmo, né? E não ia ficar muito bem do jeito que tá. Mas vamos lá, a história é longa. Eu não vou contar toda a história, porque daí eu vou... A gente pode fazer, inclusive, uma história um pouco mais detalhada num outro programa que a gente chama de Nerd Fichado, que aí conta a história que a gente já quer. Vi isso aí, que o cara vem com a plaquinha. Com a plaquinha, legal, a gente vai fichar você então. Isso é legal. Mas assim, uma passada breve para o pessoal entender de onde que veio e como é que você chegou ao Country Manager de uma empresa que está entrando no Brasil agora. Bom, já faz tempo, como eu disse. Bom, na área eu me formei em análise de sistema, fiz técnico eletrônico. Então, assim, quando eu fiz técnico eletrônico lá atrás, né, fiz Liceu de Artes e Ofícios, não sei se vocês conhecem, uma grande escola. Mas aí eu falei, não vou fazer engenharia, né? Porque assim, era meio que automático, sair de técnico eletrônico e fazer engenharia. Mas aí estava na moda, né? Hoje, na moda, eu até te perguntei antes da gente começar aqui, qual que é a profissão da moda? Naquela época, vou entrar na área não era de tecnologia, a gente falava de processamento de dados, né? De computador, era isso que a gente falava. E aí, acabei estudando análise de sistemas e o meu primeiro trabalho, né?
não era... Até trabalhei com a parte de sistemas, mas acabei entrando num fabricante faz tempo, um fabricante nacional chamado Prologica. Fabricava todos os equipamentos. Fabricava, inclusive, a tecla do teclado. Era tudo, né? Não era esse negócio de importar peças e montar. Fazia aqui. Infelizmente, essa empresa... Infelizmente não, acho que era uma questão da época mesmo. As empresas multinacionais começaram a entrar no país, aconteceram várias coisas. Diretas já faz tempo isso, hein? E hoje está sendo tudo produzido na China, né? Nada se produz mais Nada se produz. Né? E aí, assim, tinha muita tecnologia, muita gente boa, mas eu acabei que fui convidado para trabalhar num distribuidor no Brasil. Não sabia nem exatamente direito o que era trabalhar com um distribuidor, mas a Compaq estava vindo para o Brasil. Creio que vocês conhecem a Compaq. Né? Acho que ainda tem os produtos da HP Compaq, se eu não me engano, né? Que são os computadores. Eu não sei se eles ainda continuaram com a marca. Com a marca Compaq. Mas assim, então a Compaq ela tinha aquele... Esqueci, tinha um equipamento chamado pressário. Né? Era tudo em um... Daqui a pouco... Meu primeiro PC, um 486 esse era o famoso X266. All-in-One. Daqui a pouco a gente vai falar de All-in-One. Então assim... Muito legal. E aí assim, o pressário, aquilo arrebentou de vender. Né? Foi uma coisa maluca. E eu fui contratado para ser um cara que daria suporte nesse distribuidor para os canais, para os revendedores e para o próprio mercado. E aí as coisas foram acontecendo, né? Passado um tempo, era técnico, depois eu tive uma equipe de suporte. Naquela época, o distribuidor, a gente dava suporte, né? Para os usuários finais das nossas revendas. Então, sim, eu tinha uma equipe técnica, aí virei gerente, coisa importante naquela época para mim, e aí dando suporte. Mas, cara, era uma coisa maluca. Você olhava uma placa, por exemplo, de circuito impresso do pressário, a hora que você virava ela embaixo, assim, ela cheia de wire-up. Sabe o que é wire-up? Não. É uns fiozinhos para você... As versões das placas, né, de computador, então ao invés de você... tem um circuito aqui diferente e tal, então a nova versão, a correção de uma versão para ligar um componente no outro, fazia com um fiozinho atrás da placa. Solda. Fio aqui, para você ver como faz tempo isso. Era um puxadinho. Um puxadinho. Mas as coisas funcionavam muito bem. Fora alguns problemas com alguns clientes que não ficavam satisfeitos, mas assim, não era culpa nossa, era daquele jeito. Passado um tempo, meu chefe chegou e falou assim, Lovise, né? Foi aí que começou o negócio do Lovise. Meu nome é Renato, mas Lovise. Tinha um outro Renato que era o meu chefe. E aí ele falou assim, quem manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você não vai chamar Renato, você vai chamar Lovise. Eu falei, tá bom. E aí, olha, nós estamos fazendo uma reestruturação, nós estamos aumentando as coisas aqui, tem uma outra empresa que vai fazer, né? Vai ter uma fusão e acho que você tem tudo a ver para trabalhar na área de produto, né? Falei, que produto, né? Esse pessoal é folgado, o pessoal de vendas, de produto, marketing, não tem nada a ver comigo, né? Eu fico lá na área de suporte com a minha equipe tomando paulada, não sei o que, e agora eu vou para a área de produto, não quero fazer. Pensa bem, você é um cara que articula bem, conversa bem, você tem sido, né? Falei, cara, será, né? Bom, conclusão, obviamente veio uma promoção, ainda bem, e veio a oportunidade de trabalhar numa área que era muito mais comercial, né? E era uma área menos burocrática. Falei, e fui dando um jeito diferente. As coisas começaram fui aplicando as coisas que eu aprendi na parte de atender cliente, na parte de atender cliente nervoso. Porque quando você está na área de suporte técnico, ele nunca te fala bom dia assim, com prazer. Bom dia, eu tô com um problema, você tem que resolver. Mais ou menos assim. A gente faz isso às vezes, né? Quando a gente tem um problema. E aí acabou que a gente foi adaptando, né, aquela experiência que eu tinha e paciência que você tinha que ter, né, e às vezes para você não sair do prumo, vamos dizer assim, e foi dando certo. Fui me relacionando com alguns fabricantes, comecei com alguns fabricantes como Philips, Italcom, fabricantes pequenos, né, ou pequenos não, grandes, mas a importância do negócio naquele momento ainda era pequena, porque eu estava trabalhando com Compaq na área técnica, mas eu não era o gerente de produto de Compaq. Né? Mas foi até muito bom porque eu aprendi com outras coisas e depois que eu acabei virando gerente de produto de outros produtos, entre eles Microsoft. E aí eu já estava falando daqui a pouco eu chego na TechData, que é onde nós nos encontramos. Eu fui para a TechData, que é um distribuidor que hoje é a TD Synnex no Brasil. Né? TechData já naquela época era um dos maiores distribuidores do mundo, um distribuidor global, estava aqui no Brasil. E aí eu já estou falando de uma época tipo quando caíram as torres, né? 11 de setembro.
Uma loucura. Então, assim, a gente já era, se não o maior, o segundo maior distribuidor no Brasil e na América Latina. E tivemos, assim como muitas empresas, principalmente as empresas americanas, com a queda das torres, vários problemas, né? A empresa queria ir embora do Brasil, dólar lá em cima, Lula ganhando o primeiro mandato dele. Então vocês imaginem a loucura. E eu sempre acho que consegui ser um pouco versátil dentro da... Trabalhei na área técnica, fui na área de produto. E o que aconteceu nesse período da TechData? Muita gente foi mandando embora. 60% dos quadros de funcionários nossos da TechData Brasil foi mandando embora. Mas Brasil só ou também teve esse espelho Não, lá fora? Espelhou lá fora também. Mas no Brasil, eu não lembro quantos funcionários nós tínhamos, mas imagina se nós temos 100, 60 foram embora. E era no mesmo local onde eu entrei lá? Não, era outro local. Aliás, era no mesmo local, só que no prédio da frente. Ah, tá. Lembra naquele prédio? O prédio da frente? O prédio da frente. Sei, era lá. E aí? Team Panel agora. Isso. Era exatamente naquele prédio. E aí, por isso que depois da crise, a gente acabou mudando lá para fundo. Porque na frente era o escritório, no fundo era o warehouse, logística. E aí fizeram um mezanino para colocar todo mundo lá. E aí, nessa época, eu tinha... O nosso gestor era o Vitor Baez. Hoje o Vitor Baez acho que ele é VP global da Ingram Micro de Cloud, né? E nós éramos em 13 gerentes de produto. Aí o Vitor chamou a mim, Marcelo Bonassi, um grande amigo meu, Gisela Massa, que acho que você lembra. Gisela. E tinha os outros 10, além de nós 3. E ele falou assim, olha, eu quero conversar com vocês 3. Aí a gente nem sabia, isso antes desse corte, né? Eu nem sabia o que ia acontecer. Falei, olha, nessa época eu era gerente de produto da Microsoft, Bonassi de HP e a Giza de IBM, que eram as 3 maiores marcas. Ele falou assim, ó, Lovise, você aceita ficar com Microsoft mais 15, Bonassi, HP mais 15, Giza, IBM mais 15? Cara, sim senhor, aceitamos. E foi legal, de novo, nessa época eu comecei, além de ser gerente de produto de Microsoft e de outros produtos, não tinha vendedor, tinha os inside sales, mas não tinha. Eu comecei a atender cliente, eu ia atrás dos clientes, eu ia nos canais. A história é longa, eu vou parar. A proposta da TechData era muito legal. Era o que eu sempre eu queria fazer, ter uma equipe, atender os canais e criar planos de negócios, desenvolver planos de negócio com os canais. Você sabe que eu sou meio fascinado por isso, né, Fará? Então daí foi quando você abraçou a parte comercial mesmo, né? Aí eu abracei a parte comercial. E aí, passado um tempinho, fechamos o acordo com a Cisco. Aí eu vi que a TechData estava trabalhando, já voltei para a TechData, estava tendo uma equipe que a gente chamava dos account managers, dos externos, mas aí a TechData fechou contrato com a Cisco por causa dos problemas que tivemos no Brasil aí, né? E aí você estava nesse time, várias pessoas, mas eu olhava aquilo lá sem conhecer muito Cisco, eu falei assim, tá errada a maneira como estão conduzindo esse negócio de Cisco. E aí, de novo, vou lá, eu falei com a Alejandra na época, Alejandra, não era melhor fazer assim, não é melhor fazer assim, tal, assim, tá bom. Eu sempre tinha reunião semanal com ela. Ela falou assim, faz um plano para mim então. Mas não, você quer tomar conta disso? Não sei, eu tô só sugerindo. Então foi assim essa virada aqui. Aí fiz um plano, aí acabou que vocês que estavam lá no time do Marcel e tal, a gente acabou criando a primeira unidade de negócio, foi a primeira unidade de negócio da TechData. Bom, a gente está se estendendo aqui, mas aí a gente fez um bom trabalho, como equipe, eu, você, todo. Né? Foi muito legal, foi uma época muito boa. Acho que nós éramos umas 15 pessoas aqui, pessoas que já estiveram aqui com vocês, Paulo Sierra. A gente tinha até um apelido lá do restante da que eram os Cisquilos. Exatamente, E aí assim, ficou uma coisa que eu naquela época tinha muito pouco envolvimento, não conhecia muito Cisco, mas assim, eu acho que tinha uma energia boa, a equipe já era uma equipe que as pessoas se conheciam, vocês já tinham vindo de outra empresa, então assim, isso foi super legal. E aí acabou que a gente montou um time com muita vontade. A gente tinha muito problema assim, interno, operacional, mas a gente conseguia fazer, a gente fez, não falo fazer chover, mas a gente fez muita coisa legal lá. Infelizmente a TechData foi embora do Brasil. Mas ela ainda existe? Ela existe, assim, é uma coisa maluca, né? A TechData saiu do Brasil, a TechData saiu de toda a América Latina. Ela saiu do Brasil por questões fiscais, por
que aqui é uma por loucura, decisões né? lá Questões fora. fiscais aqui no Brasil é loucura. E aí, assim, os outros países da América Latina que ainda tinham TD, eles foram comprados, né? A Ingra comprou, a Ingra Micro comprou essas outras. A TD Brasil, ela saiu do Brasil, né? E ninguém comprou, obviamente ela saiu, quer dizer, saiu, ela fechou, né? Por motivos fiscais, etc. E aí, passado alguns anos, eu fui para, quer dizer, logo depois que eu saí da TecData, acabei indo para a Ingra. Fui convidado para trabalhar na Ingra para assumir gerência de unidade de Cisco. Que a Ingra também estava numa reestruturação aqui no Brasil, que ela também teve vários altos e baixos. Não é fácil ser distribuidor no Brasil. Não é fácil ser distribuidor. Então, assim, mesmo para essas grandes empresas como a Ingra, como a TecData. E aí, eu acabei indo para Ingra Micro. As pessoas que estavam na TecData, boa parte delas, eu acabei, né, levando para Ingra. Levando, não, eu os convidei, aceitaram. Montamos de novo. Quase eu consegui montar todo o time que eu tinha. Mas assim, alguns, entre o Fará acabou indo, optou por uma outra, decidiu ir para outro lugar, mas assim, várias pessoas que trabalharam na TecData, a gente acabou se juntando novamente. Mas nesse período eu acabei ficando só como gestor da área de Cisco por um período de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Nós lá éramos o que eles chamavam na época de Advanced Solution setor, né, o departamento. Então você tinha você tinha IBM, HPE, você tinha Cisco, você tinha EMC na época, antes da EMC se juntar com a Dell, Juniper. Então assim, eram esses fabricantes nesse departamento. E aí tinha a área de commercial, que era mais os produtos Samsung, HP, impressoras, essas coisas, né? E aí acabou que passado 1 ano e pouco acabei sendo promovido para diretor dessa área. Então deixei de ser o gestor só de Cisco, que cada unidade de negócios era assim, você tinha área, gerente de produto, inside sales, field sales, né, para IBM, para Cisco, para HP e tal. E aí recebi a oportunidade de assumir a área toda, né? Então foi uma, assim, aquilo que eu falo eu não tenho medo, cara, eu arrisco. E assim, se me enxergaram, é porque eu tenho alguma condição e estou trabalhando com um time que está me proporcionando aquilo também e está me ajudando. Então, assim, eu confio no time e eu tenho que confiar no que eu estou nisso. Dá medo, você fica amedrontado, você fica, puxa, será, né? Então, assim, porque a Ingra é uma empresa muito grande, né? Então, eu acabei assumir essa diretoria de IBM. IBM é um monstro, né? Você trabalha com IBM, tem diversos produtos, diversas soluções. Aí você tem IBM software, IBM hardware. O relacionamento com os canais são totalmente distintos, diferentes. Trabalhar com um canal de Cisco, com um canal de IBM software. Mas eu sempre, assim, tive a aceitação das pessoas que já estavam. Fazer o time de Cisco foi fácil, porque eu trouxe as pessoas, né? Então eu conhecia, ou aqueles que eu não conhecia, eu entrevistei e acabei trazendo para o time. Mas quando você herda uma área, um departamento, então você tem que, eu sempre pensei assim, você tem que ter a humildade de conhecer as pessoas. Né? Então tá assim, formada, né? E eles sabem muito mais do que eu. Sim. Assim como em Cisco, quando sempre eu trabalhei, né? Nunca fui, como que eu vou dizer, nunca fui assim, vou falar, eu sei tudo, de jeito nenhum. E foi um período, vou falar, foi bem difícil para eu conseguir conquistar a confiança do time, né? Dessas pessoas que não trabalham. As pessoas de Cisco, ok, já estavam lá, como eu disse. As outras, eu tinha que conquistá-las. Eu sempre brinco, né? Meu filho fica louco quando eu falo sobre isso. E eles falam, você só fala disso. Eu adoro análise SWOT. Para mim, SWOT é para tudo. Não é só para um projeto, é para tua vida, né? Para você tomar uma decisão, a melhor coisa é SWOT. E eu, quando eu vou conhecer um time, uma pessoa que está trabalhando, eu tinha aprendido isso com alguém e tal. Aí, qual foi a minha técnica? Vou te falar, a área tinha como um todo 51, 52 pessoas. Eu tinha os meus gerentes, obviamente, mas assim, gerentes que eram gerentes, assim como eu era gerente, no dia anterior eu era gerente. Então assim, eu tinha que conquistar eles e conquistar a equipe. E aí eu sempre provoquei as pessoas,
vamos fazer o seu SWOT, da sua pessoa, e também vamos ter uma relação de que eu tô te conhecendo, eu tô aprendendo e você também tá aprendendo comigo. Eu acho que, assim, não tô dizendo que eu sou o dono da verdade sobre isso, mas assim, é uma coisa que eu levo comigo e sempre é difícil falar assim, eu não lembro se deu errado não fazer desse Sempre jeito. deu resultado. Sempre deu resultado. E eu falo do meu filho, né? Meu filho tem 20 anos. E eu sempre falo para ele, falei, João Pedro, cara, SWOT, né? Porque você sabe, pô, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não quero fazer, cara, SWOT, né? Vamos fazer. Qual não, o que você tem de bom, o que você tem de ruim, o que você tem de como oportunidade, o que você tem de ameaça. Cara, é mágico isso, né? Então acho que você tem que fazer isso. Tá demorando, falei que era longa a história. Não, você tá falando e eu tô aqui na minha cabeça. Falei, caramba, cara, com essa história, né, que eu conheço, pelo menos de 17 anos pra cá, mais ou menos uns 15 anos pra cá, vai. Como você faz essa migração, né, para assumir, por exemplo, um desafio novo. Eu sei que você gosta de desafio, né, e é isso que eu acho que é o mais importante, né? Porque você sair de uma história, de um perfil, de ter times, de ter essa, né, um grupo grande que você se relaciona, que você tenha que drivar e tudo mais, para pegar uma operação tão incipiente, né? Mas eu acho, de novo, né? Agora, quando acabei indo para outro distribuidor, saí desse distribuidor, aí fiquei um pouco fora do mercado. Já tive empresa, né? Já fui sócio, já tive uma empresa durante quase 3 anos. Fui empreendedor. Voltado né? para a área de tecnologia também. Sim, era uma empresa chamada ITvisor, uma empresa que eu fiz com alguns sócios dos meus relacionamentos do mercado. Então, eu sempre fui muito... depois que você vai aprendendo algumas coisas, eu sempre adorei trabalhar com verticalização do negócio. Então, assim, eu comecei a me envolver muito no mercado de saúde e no mercado de educação. E entender como que a gente poderia ajudar esse mercado com tecnologia, né? Eu fiz isso lá na Indra, né? Criei um programa junto com a equipe, nós criamos isso e eu acho que foi bem legal. E aí você começa a entender e não atender, né? Então, assim, uma coisa é você, por exemplo, vou falar aqui o Einstein, vou vender tecnologia para o Einstein. Você entende o Einstein ou você atende o Einstein? É isso que eu quero dizer. Então, assim, é meio que jargão de startup, né? Você tem que entender a dor, traz a dor para dentro de casa e ver se você tem uma solução para resolver. Mas é a mais pura verdade. E aí você traz isso. E não só querer vender, né? Porque para você ter um negócio sustentável, eu penso assim, se eu fosse um revendedor hoje, eu já tentei assim, no outro caso, mas assim, na ITvisor você vai ter uma longevidade, você ter ser lembrado pelo seu cliente, cara, você tem que entender o cliente. Não estou falando nada que vocês não saibam, nada que a gente não lê, nada que a gente não aprende. Mas assim, é a mais pura verdade. Então, quando eu fui entender o lado da saúde, eu entendi que tem um gargalo ainda, né, na questão do que é perdas e desperdícios, fraudes no setor hospitalar, no setor de convênios, etc. E aí a gente foi trabalhando, eu tinha uma pessoa que me ajudou demais, que é o Duca, na verdade é Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, mas se eu chamo ele só de Duca, deve ser Carlos Eduardo. Mas assim, o Duca ele tem o hospital de retaguarda, a gente pode falar sobre depois, mas assim, um cara super jovem, mas muito antenado com tecnologia e saúde. E aí ele que foi me apresentando as deficiências e as dificuldades. E aí começou a criar a ideia, eu tive alguns sócios que eram revendedores, eles são revendedores, têm as suas empresas até hoje, né? Todos eles no mundo de Cisco. E aí a gente acabou, Lovis, vamos fazer o seguinte, cara, você vai ser o head da operação da empresa de saúde, uma empresa só de aplicação, nada de infraestrutura, nada disso. Passado quase 3 anos, a gente teve aí alguns altos e baixos, né? E aí eu acabei assim, acho que saí, né? Não saí satisfeito no sentido de tipo cumprir a missão. Não, acho que eu tenho até saudade daquilo lá, mas assim, as coisas não é fácil você empreender no Brasil. Era uma solução que leva muito tempo para você convencer. Imagina você trabalhar com a área de auditoria de um hospital e falar assim que o auditor está fazendo coisa não está tão certa. Então, mas assim,
Foi muito legal, me deu uma bagagem muito legal. Voltei para distribuição para ser mais rápido aí, senão a gente não vai falar do que a gente está falando aqui, mas assim, eu avisei. E aí fui para uma distribuição, trabalhar com Cisco de novo, como diretor de produtos. Isso era na Constor, que agora é a TD Synnex. TD, tá vendo? TD Synnex, Tech Data. Tech Data voltou para o mercado brasileiro. Aí não é mais Tech Data, juntou com a Synnex, hoje chama-se TD Synnex. Então assim, vai e volta, mas hoje a TD Synnex, né? São os dois maiores distribuidores, TD Synnex e Ingra no mundo, né? Lá assumi uma posição para trabalhar na área de produtos aqui no Brasil, então eu tinha um time grande aqui também na área de produtos para desenvolver todas ajudar nas tecnologias que a Cisco tem para os mercados a desenvolver esses canais. Então tinha um time de produtos, um time de pré-venda, time de verticais, saúde, educação, né? Desenvolver soluções de saúde e educação com o Cisco para esse mercado. E aí depois acabei indo para a área para atender a América Latina, atuando como gestor América Latina de vários fabricantes, para ajudar os fabricantes na América Latina a fazer o go-to-market dos produtos, das soluções, né? E tentar ter um alinhamento em cada país, com os objetivos de cada país com esses fabricantes. Depois disso, aí sim vem um grande outro desafio, que é a Ditem, né? Ditem é uma empresa super jovem. Me envolvi muito tempo aí, por que eu vou falar disso agora? Nesse período de América Latina, me envolvi muito com a marca Zoom, né? Então, Zoom, acho que na pandemia, quem não conhecia Zoom, acabou conhecendo muito. E trabalhei muito tempo com o time da Zoom, da América Latina, com o pessoal aqui do Brasil, e acabou pintando essa oportunidade na Ditem, que é um fabricante de hardware, né? De um produto que tem tudo a ver com Zoom, não só com Zoom hoje, também vou comentar isso com vocês. E, na verdade, é um fabricante que nasceu em 2015, como eu já mencionei, totalmente pensando num produto, num dispositivo intuitivo, fácil de usar e tudo em all in one. Então, assim, nosso jargão aí maior, assim, nós temos um produto all in one totalmente intuitivo, né? Então, eu tenho um display, temos aí produtos de 20, pensa como se fosse um monitor de 27 polegadas até 75 polegadas, tela touch com 4K, microfone, né? Um produto que já vem, hoje nós temos os produtos que já vem embarcado com o Zoom, né? Então assim, como eu acabei de comentar, um produto totalmente intuitivo. Você vai lá, minha mãe, sua mãe, sei lá, alguém assim, tá lá, tem a tela, você fala assim, entrar numa reunião, você aperta o botão, ingressa na reunião. Você ingressa na reunião, né? Tem várias utilidades, né? A gente fica muito hoje em dia pensando na questão de reunião, videoconferência, mas assim, os nossos produtos juntamente com uma plataforma como a Zoom, ou mesmo com o Microsoft, tá? Que eu vou falar também, mas assim, hoje com o Zoom, você pode ter, por exemplo, uma recepcionista virtual, né? Você pode ter uma maneira de, como a gente está falando também de muito trabalho híbrido, né? Dificilmente, né? A gente vem comentando isso sempre, as empresas vão voltar 100%? Eu acredito que não. Cara, eu acho que o aprendizado que a pandemia trouxe pra gente foi justamente esse híbrido de trabalho, né? Não necessariamente você precisa estar 100% no escritório para você ter uma eficiência no seu trabalho, né? E eu acho que esse modelo híbrido e home office, ele veio para ficar e eu acho que ele não sai. E não sai também pelo seguinte, eu acho, nós tivemos, quando eu estava na Synnex, na TD Synnex, teve pesquisa de RH, né? Você quer voltar? Agora no finalzinho, não podemos dizer, né, que pandemia. Hoje, inclusive, eu convido a todos. Eu tomei a 4ª dose, eu já deveria ter tomado faz tempo, mas hoje, antes de vir para cá, eu tomei a 4ª dose. Mas assim, porque parece que o negócio está aumentando, tá voltando. Tá voltando E tá voltando mas assim, feio. Quando tivemos a pesquisa lá, posso estar enganado, mas acho que 87% dos funcionários não queriam voltar.
Né? Cara, e é uma coisa, desculpa só, Não. uma coisa assim, não querem voltar, nós fomos super eficientes quando virou a chave. Pandemia, março de 2020, não foi isso, mais ou menos? Por aí, eu acho que por aí. fevereiro, né? Vira, Finalzinho de fevereiro. todo mundo vai trabalhar em casa. Cara, todo mundo funcionou. Óbvio que assim, tem funções, algumas, Claro. algum tipo de que não permite. Não cabe, né? Mas aí quando você faz uma pesquisa, e aí outra coisa, né? Não é só uma geração como a minha, mas assim, a geração, aí principalmente a geração mais nova, o cara, ele não quer mesmo. É um benefício hoje. É um benefício, O cara fala então. assim, putz, cara, recebeu uma proposta de trabalho, é híbrido, quantos dias no escritório? Sei lá, 4 dias, fica um dia em casa. Ele fala assim, cara, obrigado. Aliás, tem um dado aqui que a gente estava vendo, né? Que a gente até conversou, não sei se ainda está, mas é a Fortune Business Insights, que disse que o mercado de videoconferência global em 2018 estava em 3,02 bilhões de dólares. E vai dobrar isso até 2026. 2026 eles estão dizendo que vai para 6,37 bilhões de dólares. Será que foi realmente só um impulsionamento por causa da pandemia? Ou será que é justamente porque as pessoas estão mais... Por exemplo, a gente que tem filhos, né? Estão crescendo... Quer dizer, o senhor já cresceu, mas eu que tenho os menorzinhos, eles estão crescendo utilizando a tecnologia de vídeo no celular. Eles conversam com um amiguinho em videoconferência. Será que realmente é só por causa da pandemia esse número? Mas será que é mesmo Não, pelo... É óbvio que a pandemia também, não sou eu que estou dizendo, a pandemia acelerou. Tá? Esses números, né, de dobrar, né, de 2018 para 2026, 6 bilhões no mundo. Eu também não tenho um dado oficial, eu tenho conversas que eu tenho justamente sobre DTEM, que o mercado do Brasil de videoconferência, software, plataforma, hardware, né, ele vai ser até 2025, se não me engano, 26, de 25 milhões de dólares. Né? E aí, não sei se, de novo, não tenho esse dado oficial. É um baita número, né? Eu preciso estar dentro desse número. Por isso, assim, aí falando um pouco da DTEM, por que o Brasil? Né? Sempre aquela história. Né? Então, uma empresa jovem, como eu falei, hoje ela já está em todos os continentes. Né? Na América Latina, falando especificamente da América Latina, o Brasil foi o último país a entrar. Então, assim, México... como isso sempre. é incomum normalmente, né? Nem Tirando tanto. ali a região México, mas nem tanto. Brasil, Sim, mas assim, os outros países. o México sempre é o primeiro, porque é pela localização muito próxima dos Estados Unidos. Então, assim, e aí você fala assim, América Latina, Caribe, né? Então, assim, o Caribe também tem a questão, tá ali, né? Eu, quando trabalhava lá na Cinex, assim, nós vamos falar com o pessoal do Caribe, Caribe que fala inglês, o Caribe que não fala inglês. Então, assim, você também tá ali próximo, muito, assim. E o Brasil... muitas vezes ele sempre é muito comparado com o México, né? Puxa, um mercado grande, uma baita oportunidade, mas assim, não tenho assim a pergunta a resposta por que nós começamos, o último país da América Latina foi o Brasil, mas assim, tô aqui, agora tenho que fazer as coisas acontecerem. Então, é uma coisa que você percebe, né? Ontem, inclusive, nós tivemos um QBR sobre nosso Q3. Explica o que é o desculpa, QBR. É uma reunião para revisão dos negócios, né? Melhor, desculpa, às vezes eu esqueço que é tão natural. A gente é do meio, né? Tão natural. Mas assim, do nosso terceiro trimestre, né? Para revisar os negócios, para falar do que a gente está fazendo, para onde a gente está indo, ou o que a gente fez ou deixou de fazer, né? E existe um otimismo do nosso CEO gigantesco, ainda mais agora com o lançamento de um produto que a gente vai ter, que já foi lançado, ainda não está no Brasil, vou explicar também rapidamente para vocês, mas assim, é um mercado que ele está em franca expansão, né? Porque seja híbrido ou não, vou falar da situação híbrida, né? Veio a pandemia, então de repente todo mundo tinha que estar com o computador em casa. Isso é fato. Aí não importa se você tem um notebook, se você tem um desktop, um monitor de... Nem sei se existe monitor de 14 ainda, né? Não deve existir, né? Mas assim... mas assim, ou se é uma tela grande, mas assim, o que importa, o que começa a importar agora é o teu conforto, né?
Porque você tem que ter uma usabilidade, né, onde você se sinta mais confortável e se sinta presente como se estivesse numa reunião do outro lado. Existem várias tecnologias. A tecnologia para videoconferência ela evoluiu demais e ao mesmo tempo ela foi barateando também, né? Porque antes você tinha uma sala de videoconferência, lembra da Cisco? Nossa, uma coisa, sei lá quantos milhões era aquilo lá. Era uma fortuna, né? Não tô nem falando do link de internet, não tô nem falando assim, mas assim, hoje, cara, de novo, né? Você acabou de falar, teu filho faz uma vídeo no celular, mas você não vai ficar no dia inteiro no celular. Até na telinha do notebook também você vai começar a ficar um pouco... Não, e dependendo também do motivo da reunião, você tem uma dinâmica, né, muito diferente, pelo que a gente já estava vendo. Inclusive, eu até ia perguntar, vamos dar uma passada para... Tá legal. Né, dar uma olhada, por exemplo, nas linhas. Pelo que eu vi, assim, a ideia é ser direto e reto. Porque não tem assim, aquele monte... Porque a gente, né, do nosso passado legado que a gente conhece, assim, fabricantes com linhas gigantescas de produtos e aquelas dificuldades até para configurar. Na hora de comprar, precisava ter um especialista para escolher como configurar aquilo. E pelo que a gente viu... Nosso produto é o seguinte, all-in-one e intuitivo, fácil de usar, certo? Então, a gente está aqui de TMI ou de TMI Pro, né? Na verdade, é um produto, é um dispositivo criado para você justamente nessa questão de estou em casa, né? Então, vocês veem, dá para perceber na foto como é limpo o ambiente, né? Você não tem um monte de fio, você não tem uma câmera pendurada, você não tem um microfone, é tudo num dispositivo só. De novo, esse aqui foi esse modelo que você trouxe que a gente viu, que inclusive a gente até pode depois marcar aí eu acho que seria legal, sim, uma apresentação mais técnica mesmo de como que funciona, porque assim, nós nerds gostamos muito da tecnologia. Com certeza. E realmente achei muito legal o produto. Com certeza a gente traz aqui com o maior prazer e mostrar isso para vocês e para quem quiser ver. Eu tenho certeza. Eu costumo dizer hoje com os clientes, como eu disse, eu estou há 6 semanas na empresa, mas já fiz algumas apresentações, já participei de algumas apresentações. Quando você... É muito importante tocar, né? Mas é óbvio que assim, a primeira experiência não dá para tocar, mas convido aqui também, nós temos o nosso showroom, dá para fazer. Quem quiser. Vocês já montaram o showroom no Brasil? Já temos showroom no Brasil, Que então legal. assim, a gente já tem isso para que as pessoas possam levar os seus clientes ou eles irem para utilizar. Para ter a experiência. Porque esse tipo, a gente está falando aqui de ser intuitivo, ser fácil de usar. Quando eu estou falando num PPT, é uma coisa, mas quando você mesmo, a hora que a gente ligou aqui, você falou, pô, é só isso. Eu te falei, era só, pô, qual é a rede aqui, né? Na hora eu fiz o vínculo com a ideia do Apple-like, né? A ideia do sistema operacional que qualquer pessoa, até mais velha, que não conhece de tecnologia, intuitivamente já entende como Exatamente. funciona. E a gente usa isso, né? Como nas nossas discussões, nas nossas apresentações, né? Acho que é difícil quem não admire a Apple, quem não admire ou admirou o Steve Jobs, né? Então, a gente sempre faz a brincadeira ou a relação quando o Steve Jobs lançou o iPhone, né? Pô, quem é da época, né? Tinha lá o seu BlackBerry, seu Palm, o seu canetinha, ou gostava de, digitar, né? Aí o cara vai lá, mostra o negócio, aperta na tela, isso não vai funcionar, isso vai ser um brinquedinho, né? A gente não precisa falar o que é o smartphone, o que é o iPhone hoje, o que é a Samsung, ou qualquer marca que tenha, né? Como é intuitivo, né? Como é fácil de usar. Então, assim, a gente traz para esse mesmo, óbvio, né? Não vou chamar isso de um tabletão, né? Hoje nós temos telas de 55 polegadas, de 75 polegadas, de 27 polegadas, né? Isso é para um ambiente realmente... A de 27 polegadas, obviamente, você pode... Eu tenho a minha em casa, né? Então é muito, muito fácil. Um terminal que com certeza combina com as casas do futuro, cara. E é legal que ele não serve só para videoconferência, né? Ele pode servir como monitor, né? Boa. Então tem diversas funcionalidades, né, que nesse você caso pode utilizar. aqui, por exemplo, esse produto, né, o Mi Pro, é um dispositivo de 27 polegadas, onde você pode... 4K, né, que a gente tinha falado. E aí exato. E você tem assim, você pode ter ele como extensor você está com o seu notebook ligado, mas vamos supor, eu vou entrar numa reunião de Microsoft Teams.
né? Você vai usar todos os recursos dele, câmera, microfone, áudio, touch, tudo na sua tela, né? Então você deixa o seu notebook. Ele já vem embarcado com, esse produto vem embarcado com o Zoom, tá? É o OneLicense, né? É uma licença free, mas é óbvio que sim, para você utilizar todos os recursos, né? Para ter todos os benefícios, você tem que ter a licença de Zoom Room full, né? Mas assim, além disso, esse produto, por exemplo, ontem nós demos um treinamento aqui em São Paulo para parceiros e a gente fez essas demonstrações. Então assim, trabalho híbrido. Hoje a gente está falando muito de secretária virtual, desculpa, uma recepcionista virtual, né? Então eu chego num ambiente, eu já fui nesse período de pandemia, que não tem mais secretária, né? Ou alguém desce da onde está para te receber, ou sei lá, você espera, o cara liga. Então assim, imagina você tendo uma tela dessa de 27, um quiosque, que a gente chama de quiosque mode, né? Então assim, vai lá, aperta, de novo, intuitivo, aperta, não tem mais nada o que fazer, vai lá, bom. Aí aparece a recepcionista lá da casa dela, escritório aqui na Berrinha, aqui na Chácara Santo Antônio, e ela tá lá na Moca, ela tá atendendo e vai dar toda a atenção que você precisa. Isso é um pequeno exemplo, né? Mas você pode, por exemplo, imagine você tá numa clínica, né? Então, ou você quer fazer todas as suas perguntas, ou a parte de triagem, ou vou fazer um exame de raio-x, ou você já tem agendado alguma coisa. Então assim, ao invés de você pegar aquele ticketzinho, aí vem, imagina, agora é meu número, vai lá, preenche a sua ficha. Óbvio que você pode é uma coisa que você vai ter que juntar, né, agregar a aplicação nisso aí. Sim. Mas é muito interativo e muito fácil. Outra coisa, outro exemplo. Imagine um modelo híbrido. Você está num ambiente, um escritório gigantesco, várias salas. Você já na tua casa, do seu celular, você vai lá com a sua conta, né, Zoom, fala assim, estou reservando uma sala. Vou lá, chego, a hora que eu aperto, aparece na minha tela o mapa daquele andar. Eu reservei a sala. Então assim, ou o Fará reservou a sala. Então o Fará vai lá, tá lá, sala que ele reservou, sala número 10. Ele vai lá, aperta, ele já sabe que aquela sala está reservada para ele. Então você já pode reservar. Muitas empresas estão fazendo isso, né? Principalmente nesse trabalho híbrido. Aí precisaria da telinha... Não, essa tela você faz isso. A gente vai falar você está falando do agendamento, né? Isso que você está falando é agendamento. Mas esse que eu estou falando assim, você vai chegar... Essa é uma aplicação que o próprio Zoom já proporciona para você quando tem. Então você tem lá, você tem a maneira de configurar o mapa e você, como funcionário daquela empresa lá, com a sua licença Zoom, é o que eu falei, você já faz a reserva dela antes de chegar no escritório. E aí, na hora que você chegar lá, você vai lá, pô, tô aqui, você fez o seu login, reservou, você vai lá. Aquela sala, por enquanto, ela tá com a corzinha verde. A hora que você falar, vermelho. O Fará vai ocupar aquele ambiente das 14 às 16. Isso é um produto da Zoom. Isso está dentro da Zoom que você faz isso. É uma aplicação que está na aplicação Zoom. Que eu estava vendo é justamente esse que diz que é o principal produto. O nosso carro-chefe é a linha D7 e agora a D7X, tá? Então, são produtos... Nosso carro-chefe é a tela de 55 polegadas. Então, ela também pode ser utilizada, como eu acabei de falar, imagina um ambiente maior, você ter lá numa parede o mapa da empresa. Mas, obviamente, ela é uma tela touch, né? Como a outra, mas assim, você tem o whiteboard, que é um exemplo, as pessoas tendo uma reunião, ela fazendo as anotações e tal. Esse produto, ele vem com uma câmera 4K, 16 microfones. Tá vendo os furinhos, assim, é uma rede de microfones. É uma rede, são 16 microfones, nessa versão D7. Daqui a pouco eu vou explicar. Na versão D7X são 15, por uma outra questão. A D7X, ela é a nova versão, é a geração 3. Né? Você vai falar, porque ela tem 15 e a outra tem 16, mas daqui a pouco a gente chega lá. Mas assim, a 55 e a 75, você, tanto para uma sala de reunião, para uma aula, né? A gente está trabalhando um projeto numa universidade, onde hoje
A universidade ela tem um projetor no meio da sala, uma tela, o professor com notebook do lado, com um monitor, né, com um duplo monitor. E aí assim, ele tá olhando para cá, na hora que ele não aparece lá, então assim, os alunos não estão olhando para ele. Isso já foi considerado super moderno. Então faz assim, muito tempo. aí a gente vai fazer uma POC, né, uma prova de conceito desse produto no final desse mês, nessa universidade. E assim, sem falsa modéstia, a hora que ele vê o que a gente vai apresentar para ele, de novo, falei, esse produto aqui, só voltando um pouco qualquer versão dele, é um produto sem fio. Aqui assim, você tem o cabo de energia, Wi-Fi, acabou. Eu tenho um ambiente que eu já tenho outra câmera. Vamos supor, você está numa sala de aula grande ou num auditório, sem problema nenhum. Aí é um recurso do Zoom e um recurso desse produto. Eu posso pendurar mais 2 câmeras. Então, assim, imagina você está aqui, ou tem o professor, né, para que ele apareça de um lado e apareça a tela. Então, você põe uma câmera. Ou eu quero que do lado tem uma outra câmera. Então, você vai ter todos esses recursos. Essa tela, esses 16 microfones, né, a gente consegue ter você consegue ouvir nitidamente numa distância de até 25 metros. Legal. Tá? Então, assim... Com cancelamento de ruído e cancelamento de ruído e tudo mais. Legal. Então, assim, é muito parrudo, né? É muito parrudo. E, assim, eu sempre vou fazer questão. O Farah me perguntou, qual que é o fácil de usar? Intuitivo. Fácil de usar. Eu tenho uma pergunta. Você consegue espelhar, por exemplo, um notebook via wireless nele? Consegue. Legal. Eu consigo, por exemplo, pegar aqui, eu quero compartilhar meu conteúdo para ele. Eu vou lá, compartilho meu conteúdo. Tá? É difícil até falar, não tem muita coisa para falar porque Mas esse all-in-one, tem gente que não entende muito bem o que está incluso, né? Vamos lá. Você tem tudo em um, né? Vamos lá. Então você tem uma CPU atrás dessa. Você não tem uma outra foto, eu acabei não mandando para você, né? Mas assim, não, esse é outro. Não, esse é o do... Assim, imagine que atrás da tela desse produto aqui, de 55, você tem uma CPU. Sim, você tem um computador. É um computador. Você tem o Windows IoT embarcado nele. Então é uma máquina com Windows. É um sistema operacional Windows específico, né? Aí você tem as 16 câmeras que a gente comentou. Você tem os 16 microfones. Você tem a câmera. Você tem a tela propriamente dito. A tela touch. Isso é o all-in-one. E você tem as antenas, né? E falante? E alto-falante. E os alto-falantes. Exato. Tá. Então, assim, hoje você tem uma... Você tinha falado do compact lá, se a gente for ver, seria a evolução de um computador compact, desse conceito do tudo em um. Exato. E aí, assim, para você tem várias aplicações para isso, né? Então, assim, nessa universidade que a gente está falando, eles hoje estão no modelo de aulas híbridas, né? Então, você imagina um professor com a Mi Pro na casa dele, ou outro professor, aí não sei como é que eles estão, ou até mesmo se você tem aula com 2 professores, mas não importa. O que importa é que você consegue estar no mesmo ambiente nessa reunião, né? E outra coisa que eu tenho que enfatizar aqui, assim, cadê o fio? Cadê sabe? Você vai usar a sua estrutura, você já usa seu legado, tua rede, né? De novo, é só você... É como a gente em casa, né? Conectar no Wi-Fi. Conecta no Wi-Fi. É igual você chegou lá, a Vivo, a NET na sua casa, que você vai fazer, você vai lá, o teu amigo, dá para emprestar a internet da sua casa aí, não é isso? Você vai... É a mesma coisa. Sim. Não tem muito o que dizer. E assim, a gente vem percebendo, pelo menos aqui no Brasil, esses dias eu fui, a gente foi fazer uma demo numa empresa onde eles têm quiosques, tem salas de reuniões, né? E a gente falou pro cara, pro quiosque, né? Só a pessoa... É um coworking, né? Então, assim, nesse coworking o cara tem lá os guichês ou cabines, não sei que nome que a gente vai dar para aquilo, mas imagina, você coloca uma tela de 27, o cara já faz a reunião dele. No mesmo ambiente eu tenho uma sala de reunião, no mesmo ambiente eu tenho um auditório.
A de 55 ou a de 75, hoje a gente recomenda até. Você quer colocar na parede? Ok, você vai pendurar na parede. É leve, não é uma coisa assim. A gente vai ter a oportunidade, como a gente já combinou, assim, de trazer até pra gente fazer uma outra apresentação, mas assim, eu coloco no carrinho. A gente já teve essa situação aqui. O cara me perguntou, cara, mas eu posso, né, levar ela para cima e para baixo? Pode. Pô, põe um carrinho. Nesse exemplo que eu tô dando agora, o cara, quer dizer, ele tem duas salas, uma sala de 20 metros, uma sala de 40 metros. E aí ele fala assim, poxa, mas eu não tô podendo comprar duas telas e tal. Eu falo, cara, beleza, você não vai ter que ter parafernália de fio de novo. Tá no carrinho? Usou nossa sala? Quer levar para outra sala? Tira da tomada e leva para outra sala. Então, assim, a gente quer apresentar, ou a gente apresenta, não é que a gente quer apresentar, a gente apresenta facilidade de uso, intuitividade, flexibilidade, uma coisa que a gente fala assim de equidade, né, de reuniões, né, ou seja, a gente também quer trazer, fazer com que a reunião que é virtual, ela pareça ser presencial. Pareça ser presencial. Fazer um realismo, né, para isso. Né? E assim, aquele negócio que eu acabei de falar, puxa, você vai fazendo, chegou a pandemia, todo mundo no computador, vai cansando. Então assim, se você tem um dispositivo mais amigável, mais, né, cara, não tenha dúvida mais que natural, você mais... vai ter uma situação mais, exatamente. Então assim, o que a gente proporciona é facilidade, né, intuitividade, é isso que a gente está proporcionando. E aí, falando da D7X, né, uma das coisas que a gente percebeu, que eu também acabei não comentando aqui no início, quando eu estava falando da DITEM. A gente tem uma empresa nova, tem 7 anos de vida, a gente pode dizer que ela é uma startup ainda, né? Mas é uma empresa que está crescendo muito rápido. E aí, a gente cresceu muito junto da Zoom. A Zoom, hoje a nossa engenharia trabalha com a engenharia da Zoom. Então, assim, e por que isso também, né? A Zoom falou assim, eu preciso de um dispositivo para minha plataforma, né? A Zoom cresceu demais, a gente sabe que agora ela deu uma queda, mas a Zoom também está expandindo. Semana passada teve um evento da Zoom chamado Zoomtopia, que é o evento global deles, assim, várias coisas que eles estão adicionando, várias coisas que eles estão criando na plataforma deles. Eles viram forte na parte de Zoom Phone, estão vindo forte, né, aqui para o Brasil também, mas assim, eles precisam de um dispositivo amigável, fácil. Então, engenharia trabalhando com engenharia. Então, a gente, todos os updates, os recursos são melhorados em conjunto. Mas, a gente tem que entender, e a Zoom também entende isso, que o mundo não é feito só de Zoom. Então, a gente tem a Microsoft, né? Você tem Blue Jeans, você tem Meeting, você tem outras coisas, né? Você tem WebEx. Então, assim, a gente tem essa versão, a geração 3, que a gente fala que é o D7X. Agora eu tenho a opção para Microsoft Teams, por exemplo. Isso que eu ia perguntar, o D7 e D7X eu achei que fosse, por exemplo, uma pequena variação, mas na verdade a DX, a X é uma evolução. É uma evolução da 7. É a versão mais nova. É a versão nova, mais nova. Mas ainda pode ser adquirida a versão também antiga. Porque assim, a versão antiga ela é exclusiva para Zoom, tá? A D7X eu posso usar para Zoom, posso usar para Microsoft, por exemplo. E aí teve alguns upgrades, aí, algumas atualizações na parte de hardware. Estava comentando para você e aí também umas adaptações para trabalhar com outra plataforma. Por exemplo, eu espero não estar falando besteira aqui porque eu não sou técnico, mas assim, o Microsoft Teams ele não suporta os 16 microfones. Então teve que diminuir um microfone. Mas eu vou perder esse benefício que eu tinha com o Zoom. Aí eles deram um ganho. Eu não conheço essa parte, mas assim, você não perde em nada a mesma coisa que você tem na versão 7 para Zoom, tá? E aí você teve algumas melhorias na parte de áudio no geral, né? Mas assim, a outra coisa que também na 7 a gente tem a versão para Android, não tem só o Windows. Então assim, o sistema operacional Android também, né? E aí isso até é bom, né? Não sei como eu falei, acho que a gente estava falando antes aqui, se o volume de meeting, por exemplo, é muito grande. Eu acredito que acho que tem muita gente usando o Google Meet. Então, assim, então a gente tem essa versão. O que a DITEM fez? Então, puxa, aquela parceria com o Zoom, como é que fica?
continua e continua forte, né? Por isso que eu estava falando do evento da semana passada, da Zoom, né? Falaram muito de DTEM, falaram muito das coisas que a gente... E da versão D7X, mesmo para Zoom. Mas a gente, se eu também não estiver equivocado, nós temos 270 milhões de usuários de Microsoft Teams no mundo. Com certeza então, assim, é muito grande, né? Você tem o Office. Né? Quando você tem Microsoft Office, o Microsoft 365, que vai mudar de nome também agora, não lembro, né? Saiu de Office 365 e virou Microsoft 365. Só mudou? Só mudou, então tá. Então, você já tem o Teams, né? Sim. Eu, particularmente, né? Sim, talvez até pelo momento... ultimamente eu só uso Zoom, praticamente. Então, é muito fácil. Já usei o WebEx, né? Quando eu trabalhava muito com Cisco, o Fará sabe, WebEx. Então acho que é a mesma coisa assim, você tem um iPhone e você tem sei lá, um Samsung, né? Até você se acostumar com um com o outro, quando você tem um iPhone você não quer ir para o Android, quando você está com Android você não quer ir para o iPhone, é mais ou menos assim. O Fará é do mundo Android, que eu sei, né? Se eu pegar o Android eu apanho. Mas né? quando eu entrei, logo no começo, você falou do Apple, eu comecei no primeiro iPhone. E achei assim, era do caramba. Só que quando eu fiz a migração do iPhone, aí eu também comecei a usar muito o Android, eu falei, caramba, é do caramba. E a verdade é que a gente acostuma, né? Você aprende a usar aquilo e aí você... Poxa. E exatamente isso. Então, assim, o que a DTEM quer proporcionar? Acabei de... toda hora eu tô falando de intuitividade, de ser intuitivo, ser fácil de usar. Pô, eu não posso deixar o meu produto limitado ao Zoom. Né? Então, assim... Funciona com Teams? Funciona. Vai trabalhar com... Quer trabalhar... quer conversar Teams com... Hoje, sem essa versão, quer conversar Teams com Microsoft? A gente já conversa. Quer conversar com a Webex? A gente já conversa. Mas assim, é óbvio que quando você vai usar a nossa tela nessas plataformas, você vai perder alguns recursos nesses rádios atuais. Mas o objetivo é que nossos produtos sejam... pode estar em pleno uso para todo mundo. Tem que agradar a todo mundo. Então, eu acho que... Acho não, tenho certeza. O conceito de sempre ser uma empresa que proporciona tudo em tudo mais fácil, isso está na raiz da empresa. Então, assim, a gente quer levar para todos. A gente não quer classificar. Começou com o Zoom, mas a gente tem que falar com todo mundo. Né? Eu acho que foi produzido por Zoom, né? E aí, conforme o tempo, foi vendo que tinha necessidade de conversar com outras plataformas. Né? E assim, aí não é simplesmente ser, né? A gente estava usando, simplesmente tira uma aplicação e coloca uma plataforma e coloca outra. Você tem que ter melhorias no hardware para isso. Isso leva tempo, leva desenvolvimento, etc. Então, assim, é uma empresa que respira essa parte, né, de desenvolver, de trabalhar. E sempre inovar, né? Inovar. Às vezes você fala assim, puxa, uma empresa só de tela, né? Aí até eu já estou só 6 semanas, eu estou ficando irritado se alguém fala assim, tem inteligência artificial, tem um monte de coisa, tem, né? Não dá, né? Não é uma coisa assim. Às vezes você vê produtos, né? Eu estava conversando com o cliente há 2 semanas, a gente estava dando treinamento para ele. Aí ele falou assim, cara, vendi faz 2 meses, ele falou que vendeu uma tela touch, mas ele vendeu uma película touch. Eu falei, película touch? Cara, o cara queria, a gente fez um Frankenstein aqui, eu montei um negócio. Aí a hora que ele começou, eu falei assim, e a gente, quando faz esse treinamento, a gente leva assim, cara, põe aí, mexe aí, né? Aí o cara fala, nossa, cara, por que a gente não falou antes com você? Eu falei, então, mas assim, pô, e deu maior trabalho, importaram, não sei, comprou de um cara que importou não sei da onde. Então, você me lembrou uma coisa. Meu lado marqueteiro estava aqui, assim, porque eu queria perguntar. Agora você falou, eu falei, puxa, eu não vou perder de novo, porque foge as coisas assim. E como é que, por exemplo, está o plano de canais? Né? Como que você está buscando mais revendas? Qualquer empresa, qualquer revenda que venda TI pode chegar e se afiliar, enfim. Vamos lá, virar parceira? Bela pergunta, e assim, a gente acabou falando de produto, falando das coisas, mas assim, como é que, de novo, comecei há pouco mais de 6 semanas, então eu tenho que trabalhar o plano de comunicação, e já estamos trabalhando, então teve um press release, ou seja, já para o mercado, quais são as nossas intenções. A gente já tem
desde o início, até antes de eu entrar, já existia um distribuidor. Então a gente tem um distribuidor que já tem os produtos à pronta entrega. Então, assim, tudo que a gente está falando aqui não é que eu vou importar, que vai chegar daqui. Lembra dos famosos 45 dias, Fará? Então, assim. Que depois, hoje em dia, tava virando uns 45 meses. Quase, o negócio tava difícil. Então, assim, a gente tem pronta entrega, né? Isso é muito importante também. Os canais. Pela minha relação de mercado de muitos anos, pelo meu conhecimento e pelo conhecimento das pessoas comigo, está sendo muito gratificante que tem canais que não eram desse mundo de vídeo, ou até são do mundo de vídeo, estão me procurando, né? Pô, vamos conversar pelo menos? Então isso para mim já é muito legal, porque assim, a nossa comunicação já começou a funcionar. Então assim, a gente está criando vários posts aí nas redes sociais, como ontem fizemos um treinamento, a gente está abordando os mercados. Ou eu estou sendo convidado por alguns canais, ou eu mesmo estou falando, lembrei desse cara, vou ligar para ele. Então assim, é uma coisa meio ainda, parece até amadora, mas não. Aí eu vou explicar. Aí tem a outra parte, que são os canais que já estão, ou já eram canais do nosso distribuidor. Tá? Então, são canais especializados nesse mundo de videoconferência, ou de vídeo colaboração, ou de UC, Unified Communication, comunicação unificada. A gente vai fazendo o drill down para chegar. Então, assim, esses são os tipos de canais que são mais, acho que eles têm mais conhecimento, então fica mais fácil. Agora, é proibitivo ter um canal que, sei lá, um canal só de rede, um canal só de Microsoft. Não estou com essa pretensão e até nem posso. Eu acredito que a gente vai ter um programa de canais com poucos canais. Eu não vejo nosso produto não, se ele puder virar um produto de prateleira que, né, run rate ou vai uma venda assim, pega na prateleira e vende, mas não é assim, né? Vamos ser, né? Claro. Eu estava conversando ontem com um canal especializado em educação. Aí a pessoa chegou e falou assim para mim: poxa, mas seu produto é caro. É outra coisa que também é difícil, né? Então, eu falei, cara, falei pra mulher, eu falei, como caro, né? Eu até sei o que ela faz e sei quais são os colégios que ela atua, né? O produto dela que ela vende não é um produto barato, e os colégios que ela está trabalhando são colégios nível A para mais, né? Então, eu acho que, de novo, a gente tem que vender o valor do produto. Se eu vender que isso é uma tela, eu vou lá e compro uma televisão da Samsung e da LG e pronto, né? Claro. É isso que eu vou fazer. E não é o caso. Então, eu tenho por isso que tem que ter a experiência, né? Tem que ter trazer o cliente aí no showroom. Exatamente. Então, para isso, a gente montou o showroom. Eu devo expandir esse showroom. Então, assim, tenho uma agência de marketing que está me ajudando na comunicação e na geração de demanda. Então, eu estou buscando hoje, junto à agência, um trabalho de prospecção. Em paralelo, o que eu fiz? Ou venho fazendo? Ontem foi uma das vezes que nós fizemos, que treinei o nosso canal. Por mais que seja simples, não é? Né? E por mais que eles tenham conhecimento, até porque eles têm conhecimento de outros produtos ou de outras formas para tentar levar os mesmos recursos, eu acabo falando, é importante que o nosso canal entenda a nossa filosofia, nosso produto. Então, tem que falar do seu produto com propriedade, né? E aí, juntando comunicação, juntando showroom, juntando a agência que está fazendo a geração de demanda com o nosso canal preparado, eu começo a prospectar clientes, a gerar oportunidades. Então, assim, eu estou levando para os canais, a gente, em termos de programa de canais, a gente não tem um programa, nós somos uma empresa nova, né? Então, ontem na nossa reunião interna, foi justamente, não foi só eu que eu achava que eu era o único que tinha essa dúvida, porque eu sou recém-chegado, mas assim, um cara da Alemanha ontem, que é um country manager da Alemanha, ele fez a pergunta, olha, quando nós vamos lançar nosso programa de canais? Porque eu preciso
ter um canal fiel ou fidelizar um canal. Ou até para quem não está familiarizado, né? Então, assim, principalmente no mercado de tecnologia, você tem o fabricante, geralmente, você tem o fabricante, depois vem o distribuidor, e do distribuidor você tem os seus revendedores ou seus provedores de soluções, dê o nome que quiser, que vai comprar esses produtos do distribuidor, que esse distribuidor compra do fabricante. Então, você nessa cadeia, nesse ecossistema, esse é o modelo. Então, geralmente, esses canais, ou esses revendedores, esses provedores de soluções, eles têm as suas categorias. Geralmente, os programas de canais, os programas desses revendedores é ouro, prata e bronze. O ouro vai ter o maior benefício de desconto, ou vai ter fundos de marketing, outras coisas, né? Que o prata pode ser que ele tenha um benefício X e não vai ter verba de marketing para fazer. Então, assim, a gente ainda não está fazendo isso, mas hoje o que eu estou fazendo? Então, só falando do meu parceiro lá da Alemanha e eu. Então, assim, sim, nós estamos trabalhando para ter um programa global, né? Mesmo tendo um programa global, eu tenho que tropicalizar alguma coisa. A realidade dos Estados Unidos é uma completamente diferente de qualquer fabricante, não é da Ditem. E assim como a realidade da Europa é diferente da nossa, né? Então, assim, e também até falando na nossa região da América Latina, assim, por mais que as pessoas pensem, imaginem que o México é muito parecido com o Brasil, né? Eu que já tive a experiência de trabalhar com esses países, eu sei que tem as suas diferenças. Então, assim, eu tenho que respeitar um programa, mas obviamente que eu começo a dar uma enfeitada brasileira no negócio, sei lá, um modelo mais brasileiro, naquilo que é permitido. Mas a ideia é trabalhar com esses, como eu disse, com os canais que eu conheço, e óbvio, já falo para eles, eu já falei para alguns deles, olha, você vai trabalhar mesmo? Ou só porque nós temos uma bela amizade e tal? Porque e vida que segue. Eu quero fazer negócio, quero ser amigo e preciso fazer negócio. Então, assim, vale a pena para o seu negócio, para a sua empresa? Ok, então vou te trazer para o meu ecossistema. Os canais desse nosso distribuidor, qual que é o nome que do é a distribuidor? Unitel, é verdade, eu estou falando, mas a Unitel é um distribuidor bem de nicho, né? É uma empresa nacional, muito bem estruturada, tá? A matriz fica na Bahia, mas eles têm um escritório aqui em São Paulo, um escritório grande, com muitas pessoas e assim, pessoas bem capacitadas e pessoas que conhecem muito esse mundo de videoconferência, de vídeo, sabe, dessas coisas. Então, assim, esse foi um dos motivos pelo qual não foi uma escolha minha, eu já estava, mas assim, foi uma escolha muito assertiva. Então, assim, o distribuidor é que está me apoiando demais. Então, assim, os recursos de pessoas ou de estrutura e também a parte de estoque é toda do distribuidor, né? Vamos falar, por exemplo, garantia, né? Que é uma coisa que eu acho que é importante. Hoje a gente tem o Orbit, né? Service, que é o nosso modelo de serviços. Nosso produto, se tiver algum problema de software, ele é... Obrigado. O nosso produto, ele é assim... todas as atualizações estão na nuvem. Então você vai lá e faz suas atualizações. Mas vamos supor que queimou 5 pixels da tela, né? Vou trocar. Quem está fazendo isso pra gente é o distribuidor. Tá? Então, assim, eu vou trocar, né? Uma outra coisa importante também, que eu acho que ontem também a gente falou isso na nossa reunião, é a questão assim, muitas empresas de hardware ou todo mundo está falando assim, como é que queremos vender como serviço, né? Eu quero vender uma tela de 75 polegadas como serviço, né? A gente já, com a Unitel, com o nosso distribuidor, a gente tem esse modelo lá fora, que não é tão fácil de ser aplicado no Brasil. Então tem muitas, por isso que aquilo que eu acabei de até falar do programa de canais, às vezes você tem uma regra ou algo que você tem lá nos Estados Unidos ou na Europa que você não consegue tropicalizar, você não consegue trazer para cá. Então, assim, mas mais um motivo que eu estou muito contente com a Unitel, por exemplo, porque
ela é bem flexível nisso. Então, assim, a gente já está discutindo, puxa, vamos ter uma oferta de vender isso como serviço. Entendeu? Então, isso... Deixar muito avançado isso. É. A gente tem, cara, fabricantes que estão há muito tempo no Brasil e que Mas aí, não conseguem modelar eu bato isso. palmas e agradeço demais a Unintel ter isso. O que a gente precisa é divulgar, comunicar. Eu ainda falei com eles, poxa, vocês têm isso, né? Isso tem que ficar. E assim, não é só para o nosso produto. Eles já falam, isso aqui dá pra gente fazer. E outra coisa importante, eles não fazem isso, não é nem atrelado a banco. Melhor ainda. Então, assim, a gente precisa ter uma oferta que seja factível, né? Que não seja uma extorsão, vamos brincar, porque às vezes você fala assim, vou vender como serviço. Aí você vai... Fica inviável pra fica lua. totalmente, fica totalmente viável. Então, assim, eu estou alongando a resposta sobre os canais, mas assim, a gente tem menos, eu não estou assim, menos é mais de verdade, então eu quero um canal que tenha interesse, que conheça, obviamente, mas assim, que a gente trabalhe um plano de negócio. Eu sou um canal lá do norte, por exemplo, e estou interessado em vender soluções da Ditem. Como é que ele faz? Hoje, falando da comunicação e do que a gente está fazendo, hoje ele vai entrar lá no ditembrasil.com, ele vai se cadastrar, aí a gente vai receber esse contato dele e a gente vai começar a fazer todas as tratativas para ele se tornar, para a gente cadastrar ele no nosso sistema e tal, e ver as necessidades dele. Então esse é o primeiro passo, né? Então é ditembrasil.com, esse é o primeiro passo. Depois eu tenho um BDM, que é um gerente de desenvolvimento de negócios, né? Dentro da Unintel, que me ajuda, que é o Gabriel, que me ajuda nessa parte de falar de preço, falar de produto, treinar, etc. De novo, o treinamento não é... Né? E dentro do nosso portal, ele vai ter, depois dele estar cadastrado, ele vai ter uma infinidade de informações que ele vai poder fazer um self-learning lá, ou aprender sozinho muitas coisas, né? Mas assim, a gente não quer, a gente quer abraçar, e eu acho assim, e também por isso que tem que ser poucos, né? Às vezes, quanto é esse pouco? Eu acho que assim, posso trabalhar com 100, 200, 1000 revendedores, mas eu vou ter alguns revendedores que a gente vai ter que estar junto, e aí trabalhando um business plan, um plano de negócios com esse canal, para a gente, junto com ele, aí eu digo, eu e o distribuidor, para que a gente possa a fazer eventos para os clientes dele, a visitar os clientes. De novo, eu fico brincando que agora assim, eu tenho que comprar um caminhãozinho, né? Porque eu tô levando os meus junto, a gente tem produtos para demonstração e a gente tem um showroom. Então assim, vamos lá, o cara do norte, né, que quer um produto, não é fácil, né? Eu vou falar que eu vou mandar um equipamento para lá, eu vou levar o equipamento, dependendo da circunstância, eu tenho autonomia total para fazer isso. É viável ou não viável? É uma questão da tratativa daquele negócio especificamente. Dá para a gente fazer a apresentação virtual? Dá, né? Mas assim, a questão de tocar, ver, mexer, não é a mesma, né? Então assim, ou a gente faz a demonstração em loco, ou virtual, ou no showroom, isso vai acontecer sempre. Mas esse trabalho com algumas revendas, desse planejamento, é justamente isso. Eu sou um revendedor e eu tenho clientes do setor, por exemplo, de saúde. Quero fazer um evento. Então, assim, meu dinheiro, a gente não tem um saco sem fundo, mas eu tenho autonomia, inclusive, para a gente desenvolver essas ações de marketing junto com o canal. Então, a minha intenção é que poucos eu consiga fazer isso, né, de uma maneira muito próxima, para que a gente comece a criar um pipeline, né, trazer os negócios junto com esses canais. Porque a gente tem muito produto de tecnologia, muita coisa para vender de Unify Communication, tem muita coisa. Vai ter os concorrentes ou os que são quase concorrentes. Então, de novo, nós somos
eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, nós somos uma empresa pequena no Brasil que vai crescer. E para crescer é mão na massa. É isso que a gente vai fazer. Sem sombra de dúvidas, com o mercado crescendo e com a concorrência, ela é sempre muito saudável, principalmente para nós, né? Para os consumidores, para as empresas que precisam adquirir tecnologia. Cara, a gente pode falar até... Temos conversa... Aliás, a gente pode realmente dar uma continuidade nessa conversa de forma mais... por exemplo, da apresentação da tecnologia em si, o produto, o seu PDM. O Gabriel Sampaio. Gabriel Sampaio, que mais um conhece. Mais um que tá mais um, não no adianta. time. Assim, eu acho assim, voltando a essa questão, né? Você falou da gente ter amizade até hoje. Eu sou muito grato. É um grupo hoje, a gente deve estar em 10, 11 pessoas desse grupo que a gente se conheceu há 14 anos atrás. O Gabriel é um deles. Coincidência ou não, né, o Gabriel teve... Ele trabalhou com a gente, foi para Cisco, depois ele foi empreender, então, mas a gente nunca perdeu contato. E aí ele acabou, né, voltando para o mercado agora. E óbvio que assim, eu tive influência, não tive influência. Ele já estava num processo, olha que eu descobri, falei, cara, claro que eu vou querer o Gabriel. Né? Então assim, eu sou muito assim, grato a Deus por algumas coisas que assim, tá comigo quem realmente eu gosto e que gosta de mim. Então assim, se você tá fazendo um trabalho com quem você gosta e essa pessoa vai dar certo. Né? A gente já quebrou a cara várias vezes, mas assim, eu acho que isso também... fortalece, dá mais vontade de fazer as coisas, entendeu? Então assim, também respondendo a questão desse desafio, né? Pô, eu já fui gestor, como você me comentou, de várias pessoas, de gente, e agora eu tô meio... Mas eu tô hoje, eu sou marketing, eu sou financeiro, eu sou vendedor, eu sou... E assim, tem gente, pô, isso dá muita dor de cabeça. Cara, ou eu sou masoquista, eu não sei, mas eu gosto, entendeu? Então assim, eu topei o desafio, tô feliz, né? Eu acho que estou aprendendo muita coisa. Por exemplo, quer ver um processo que eu estou agora, né? Processo com a Anatel, né? Porque a DX7, né? O que é a Anatel, né? Quando você vai importar esses produtos, a gente tem que ter uma licença, uma certificação aqui no Brasil. A D7 a gente já tinha, mas como teve algumas alterações no hardware, na CPU, né? A gente vai ter que fazer um processo de certificação novamente. Aí nossos produtos, nossa empresa americana, São José, Califórnia. Onde eles são fabricados? Aonde eles são fabricados? Na China. Então, aí assim, aí a gente tem uma agência reguladora de certificação no Brasil que tem as suas dúvidas, assim. Eu nunca tinha participado de um processo desse, né? Mas está divertido. Então está divertido falar com a chinesa, que ela não está entendendo muito o que a gente quer, nem eu estou entendendo porque eu não sou muito técnico, mas assim, eu estou fazendo a ponte disso. E vida que segue, mas eu tô indo, entendeu? Assim, eu acho que tem que ser assim mesmo, né? Eu pergunto para as pessoas, eu acho que também é uma coisa que é importante, seja o desafio que for, você não sabe, você está com dúvida, vai atrás de quem sabe, né? O importante é você ter o telefone de quem sabe, né? Então, eu acho que... Espírito de startup, esse espírito da startup eu acho sempre gostei, eu acho muito legal. Ele tem um grande valor, né, na vida de quem passa por ele. Mas a gente estava falando, eu até tinha perdido o ponto. Gente, muitas empresas, quando começaram aqui, lá no comecinho, às vezes os canais, né, as revendas, não percebiam ali aquela oportunidade. E aí, depois de um tempo que a empresa cresceu, né, por exemplo, a Cisco, como crescemos ali, né, principalmente eu entrei nesse mundo, o Gabriel, né? Aliás, Gabriel, você está intimado a vir falar tecnicamente aqui, mostrar os produtos, hein? Eu já dei o recado para ele. Então, essa é uma oportunidade. Uma empresa que está assim, com uma tecnologia, com um diferencial legal e está começando. Então, quer dizer, você tem a chance de ser uma revenda que vai aproveitar e começar a surfar a onda. Porque a onda, depois que ela está quebrando, você pegar ela é outra coisa. Você tem que pegar quando ela está começando. Esse é o melhor momento, né? E a estimativa é dobrar, né, a quantidade de
Não, de valor, né? Então nisso, o mercado a onda tá só crescendo. começando, né? A onda ela tá começando já faz um tempo, né? Sim. Mas a hora que começar realmente a... Eu acho, assim, essas tendências, ou números, onda, né? Isso é muito importante, né? Isso, sem sombra de dúvida, é muito importante você acompanhar isso. Mas, assim, quem nunca é visto, nunca é lembrado. Então, assim, é um papel que eu tenho que carregar comigo, esse desafio. E o canal que tiver com a gente, o Revenda que tiver com a gente, né? Tem que acreditar e tem que ir junto. É uma coisa... É uma oportunidade, né? Eu vejo, assim, aí não falando só de tem, mas assim, tem canais que hoje você vai falar com um canal de tecnologia, trabalhar com segurança, né? Segurança LGPD, segurança e segurança, mas assim, e aí você vê, né? De 2 anos para trás, o quanto se fala de videoconferência, vídeo colaboração, trabalho híbrido, não sei o que. Então, assim, a onda tá aí, né? Com DITEM ou sem DITEM, tem que aproveitar, sim, entendeu? Eu quero que seja com DITEM e convido a todos, de novo, ditembrasil.com, podem nos procurar, porque a gente quer, sim, buscar. Então, não tem um limite de canais, vou trabalhar com aqueles que realmente vão trabalhar junto. E aí, eu acho que né, é um mercado que não é também esse negócio promissor, né? De novo, acho que quem já faz, tá aí, ele né? tá aí, e assim, trabalhar nele. É nisso que a gente tem que fazer, trabalhar nele. E tá mais fácil chegar no Country Manager, hein? Não tem muitas camadas antes, não. E essa questão, assim, mesmo Country Manager ou não, né? Você me conhece, Fará, essa questão de título, legal, né? Mas assim, eu sempre tive, e não tô aqui, não é demagogia não, eu acho que eu gosto de estar junto com quem quer trabalhar e trabalhar. Então, assim, o título é bonito, tá em inglês, né? Mas tô brincando. O Gabriel, né? A gente tá falando assim, a gente vai ter que carregar o colete da Jamef daqui uns dias, porque a gente tá levando tela para fazer demonstração, né? Então, assim... Eu vi a caixa que você trouxe, o tamanho da caixa. Então, assim, e não me envergonho, não. Eu acho que, assim, isso é super legal. Eu acho que... Ontem o Gabriel falou isso. Vamos tirar uma foto sua, chefe, porque daqui uns dias você vai falar pros caras carregar a caixa para você. Boa ideia. Vamos tirar uma foto dele agora do backstage, assim, dizer com aquela caixona lá e vamos colocar junto no nosso... Legal. Mas é isso aí, eu bom, acho que... bom, perdão. Não, sim, só tenho a agradecer vocês. Não sei se vocês têm alguma pergunta, mais alguma coisa. Podemos falar muito mais sobre parte técnica, podemos falar de exemplos de clientes, podemos trazer para vocês cases, né? Tentar, não sei se a gente consegue fazer aqui o cenário, mas talvez a gente montar um cenário. Olha, esse é um cenário, né, da coisa. Porque eu acho que, de novo, aquilo que eu falei, tem que ver, tem que sentir, né? Então, assim, eu tô falando aqui, mas assim, diante de tudo isso, eu só tenho muito a agradecer, Fará, porque vocês, assim, estão abrindo um espaço para mim, para DITEM Brasil, e convido todos vocês para visitar um showroom de novo, ditembrasil.com, e não sei, estou muito feliz de estar aqui, de ter sido lembrado, né? E foi gostoso, nostálgico falar das coisas aí que a gente falou. Tem muita coisa que a gente não pode falar, né, Fará? Mas, assim, não, poder pode. Só não sei se a gente pode publicar. Mas aí vai ser no outro lá, né? Aí a gente faz no Nerd Fichado. Nerd Fichado dá pra fazer, falar muita coisa. Vai ser legal. Cara, a gente pode fazer sim, temos outras possibilidades e é legal. E vai ser legal a gente poder, por exemplo, acompanhar essa trajetória da DITEM, né? Por exemplo, daqui a um ano, vamos ver como que cresceu, quais são os canais que estão... enfim... O espaço é seu, você sabe. Tamo junto. E obrigado por compartilhar, né? Por trazer também toda essa história. Eu também participei de parte dela e a gente tem aí os encontros do pessoal do mercado, das amizades que a gente trouxe. Então é sempre muito bom a gente tá junto, tá? O Gabrielzinho agora... Não vai fugir, né? Não foge, aí você não o foge próximo, mais. Gabrielzinho, você vem aí, cara. Você virá, Gabriel, porque agora você vai falar todas... Vai confirmar as coisas que eu tô falando aqui, pelo amor de Deus. Bom, gente, eu acho que é isso. Obrigado por essa conversa, por esse tempo, né? E uma última coisa aqui. Eu quero desejar muito sucesso para vocês. Obrigado. Também, né? Vocês também, você falou de startup, Fará, e assim...
A gente, nossos amigos, pô, o Fará é louco. Cara, na boa. O que eu mais ouço. Eu acho, assim, ele sabe que ele sempre usou isso, mas assim, é admirável vocês, essa iniciativa de vocês. Não vamos dizer que isso aqui é uma coisa. Não, é novo sim. Eu acho que vocês, assim, estão abrindo espaço. E tudo que eu puder fazer também para ajudar vocês, né? Eu vou fazer porque assim acredito e eu acho que vocês estão no caminho certo, né? As parcerias que vocês estão começando a fazer aí e só tenho a agradecer para vocês. Tudo que nós que agradecemos, cara. Obrigado, obrigado. Valeu. Obrigado, um abraço. Valeu, gente. Até mais. Até mais. Tchau, gente.